Oi, Ana, tudo bem? Tô só aqui esperando a minha camarada Nani. Ah, Nani chegou. Ela! E aí? Oi. Achei que não tinha som o teu. Ah, cortou o cabelo. Cortei. E a barba. É. Ouvi os comentários da semana passada da nossa audiência. Fábio, fazer. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Oi, pessoal da França, de Porto Alegre. Ó, até a Miriam tá me assistindo hoje. Meus amigos aqui da beleza. Uau! Tudo Pô, bom, eu ia Chico? fazer. Chico de Porto Alegre. Chico é amigo do Patê. Tu conhece o Patê? Ah, tá Claro. brincando. Aham. Patislav. Manda um Aham. abraço pra tu ver o Oi, Pats, manda um abraço. Raquel. Nossa, tem muita gente, um monte de amigo meu hoje online, coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre tomada de decisões, Exatamente, as sistema de fases da decisão. tomada de decisão. Exatamente, eu propus aqui para Nani a gente fazer 5 lives aqui, curtas, sobre o sistema de tomada de decisão, que a gente pode dividir em 5. E, pô, eu ia fazer um mapa mental, cara, mas tu acredita que o meu computador não abriu o programa do mapa mental, deu alguma zica e eu não consegui. Acabei fazendo no caderno. Aliás, esse fim de semana eu comprei o caderno, chama Infinity Book, Hum, da, gratidão sem da limites. Hã? Gratidão sem limites, está escrito ali. É, é um livro, na verdade é um caderno, ele é legal porque é o seguinte, ó, ele é reutilizável. Tu escreve, é como se fosse aqueles quadros brancos, entendeu? Então Ah, eu posso, tu posso consegue apagar. apagar. Que Uhum. interessante. E esse aqui foi uma empresa portuguesa, um rapaz com 17 anos começou a fazer isso aqui, agora não me lembro o nome dele, mas o nome do produto é Infinity Book. E hoje ele tem 22 e a empresa está bombando. Nossa, Porque legal. no sábado eu fui no evento com o James, porque esse aqui é a edição da Mafalda Ribeiro, que é Hum, uma menina portuguesa, que ela nasceu com uma deficiência, algumas deficiências, ela não se desenvolveu fisicamente, né? Ela tem também aquela doença dos ossos de vidro, então ela anda numa cadeira de rodas e tal, e é uma pessoa muito legal, assim, extremamente positiva, extremamente grata, e ela extremamente que bem. fez a arte aí da capa? Eu não sei se foi ela que fez a arte, mas dentro do caderno aqui tem várias frases dela, entendeu? Ah, De legal. motivação. E foi bem Legal. legal o evento. Daí eu aproveitei para tirar as minhas notas aqui no caderno para propagandear a Mafalda Ribeiro. Ah, legal, bonitinho. Então, Pô, cara, tá, hoje vamos falar sobre tomada de decisões, isso. pelas fases pela qual passa uma tomada de decisão. Vão ser 5 lives que o Fábio vai estar nos orientando sobre isso, vai estar falando sobre esse assunto. Quem quiser mandar pergunta, tirar dúvida, o Fábio está sempre disposto. Tem o link na bio dele, direto para o Bitly dele também. Tem o WhatsApp dele lá. Então, vamos mandar Isso. bala? Temos 30 minutos aí, Vamos. até 5h30. Então, beleza, olha. Então, é assim, ó, quando a gente toma uma decisão, tem várias coisas envolvidas na nossa tomada de decisão. Coisas que estão, programas rolando em background na nossa cabeça, tá? Então, a gente não se dá conta do que está acontecendo. E, basicamente, a gente pode separar em 5, não são fases, mas 5 coisas que estão acontecendo lá por trás que vão influenciar diretamente a nossa tomada de decisão. E a porta de entrada da nossa tomada de decisão são as emoções. Beleza, é bater mais uma vez na mesma tecla, né, do estado emocional.
apesar de ser um assunto repetido, não é um assunto que se esgota fácil. Vide a quantidade de publicações, de vídeos, de cursos, de livros que tem tudo sobre estado emocional. Eu, inclusive, separei aqui o livro que eu estou lendo no momento, que é muito bom. Está aparecendo ao contrário, né? Uhum. Aparece ao contrário. Eu vou virar aqui, ó. Gestão da Emoção, do Augusto Cury. É bem legal, ele tem uma abordagem bem legal, assim, sobre o tema. É diferente, né? Existem vários tipos de abordagem, né? Eu misturo um pouco as abordagens aqui, consoante aquilo que eu já li. Então tem o Daniel Goleman, talvez seja a maior referência mundial, é super legal, né? Tem o livro dele mais, enfim, sobre isso chama Inteligência Emocional, é muito legal. Tem o Augusto Cury, eu adoro a forma como ele explica as coisas, e tem o Steven Peters também, que eu já citei aqui, do livro Chimp Paradox, que é muito legal também, e eu faço sempre uma mescla aqui desses conteúdos deles, para tentar transformar esses ensinamentos assim de uma forma mais prática, né? mais compreensiva. Então, o que acontece? Todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa com palavras diferentes. Quando a gente está num estado emocional negativo, né, ocorre um afunilamento do nosso pensamento, certo? Remete ao nosso cérebro para as funções mais primitivas, que é um estado emocional negativo é mais defensivo, certo? Quando tu tá num estado defensivo, tu não quer criatividade, tu quer o quê? Tu quer decisão, tu quer sobrevivência, certo? Então, é o que o Dr. Cury chama de janelas killer, que são as janelas de memória traumática, né? E as janelas light, que são as janelas abertas, digamos assim, de emoções positivas, memórias positivas. Tá. Quando a gente ativa uma janela killer, a gente diminui francamente as nossas opções. E aí era um pouco daquilo que a gente estava falando na semana passada, né? É mais fácil resolver o problema de um amigo. Sim. Por quê? Porque tu não tá... com a janela... o cara chega, porra, bati o carro, não sei o que eu vou fazer, blá, blá, blá. O cara não consegue ver 2 palmos na frente do nariz. Aí tu chega assim, não, mas olha, por que tu não pega o carro emprestado do teu vizinho, né? E tu, como tu tá numa boa, tu organiza a vida do cara em 2 minutos, né? Coisas que estavam tudo ali e ele não vê por quê. Acontece um estreitamento, né, do pensamento. Isso é o que o Steven Peters chama de chimp mode. É o modo chimpanzé. Que também eu lembro desse exemplo que tu falou. É uma analogia que eu acho genial. O do chimpanzé é aquele que sacode a jaula? Uhum. Vai, continua. Não, ele faz essa analogia, né? Ele separa nosso cérebro, o Steven Peters, em 3, né? O humano, que somos nós, que é, digamos assim, nossa parte cognitiva. O chimpanzé, que é a nossa parte animal, digamos assim, é o sistema límbico, né? As emoções, etc. E o computador, que são as memórias, né? No computador são executados aqueles processos automáticos, né? Os hábitos, as respostas automáticas. Tu imagina, toda vez que alguma coisa acontece, sei lá, que a Laura não vai para o banho, tu grita, né? Se ela não for, se eu disser, vai para o banho, e ela não for... Ativa o outro lado. Eu vou dar um berro. Tu já nem pensa e tu já nem se irrita.
já é um processamento automático do teu computador, né? Aham. Por outro lado, quando a vizinha fala mal contigo, aquilo pode ativar o teu chimpanzé, que é o teu sistema defensivo, o teu sistema límbico, né? O teu sistema emocional. Então, o chimpanzé é 5 vezes mais forte que o homem, que é o humano que tem dentro da tua cabeça. Então, por isso que quando a Nossa, gente dá aquela como é que flipada, pode? tu não Sim. consegue, tu não consegue recuperar, né? Quando dá aquela desandada na maionese, Nossa. É de não uma tem vez só. volta. Parece que a gente vai vendo. Não, mas esse cara tá me irritando. Esse cara tá me irritando. Esse cara tá me irritando. Daqui a pouco fala assim, pluc, né? Os olhinhos É, viram para é o, trás. é o chimpanzé ativando. Aham. Só que depois o humano não consegue mais tomar conta do chimpanzé. Depois que ele saiu da jaula, não tem Pra volta. dar de volta, né? Exatamente. E aí qual é a solução? É tu ter o teu computador bem programado. Porque o chimpanzé é 5 vezes mais forte que o homem, né? O sistema límbico é o mesmo que dizer que o sistema límbico é 5 vezes mais forte ou mais eficiente que a tua cognição. Mas os teus automatismos, o teu computador é 20 vezes mais rápido que o chimpanzé. Nossa. Então, se tu se programar naquilo que eu vou blasfemar aqui, né, dizer que é uma terapia cognitiva comportamental, mas se tu antecipadamente Eu tiver já programado, pensei isso. Eu pensei na pessoa, inclusive, que ia falar isso, o Alfredo. Se organiza, respira fundo, deixa uma pulseirinha aqui do lado. Quando acontecer a situação, lembra da pulseirinha, o anel, o que for. é Faz orientação antecipatória. exatamente orientação antecipatória, que é tu tá chegando em casa, tu vê o carro da vizinha que te irrita e tu já dizer, ela Já vai vir começa. falar comigo, ela vai reclamar do não sei o quê, eu não vou me irritar. Eu vou dar boa tarde, vou agradecer a informação e vou entrar e vou preparar o jantar. Aí o que acontece? Quando acontecer, o computador é muito mais rápido que o chimpanzé nem acordou e está tudo feito. Né? Ou seja, a parte humana é sobrepor o chimpanzé, dar a volta no chimpanzé para o chimpanzé não acordar. Sim. E é bem Daria para interessante ter nesse aquela livro aqui parte que eu te mostrei. racional, superando a emocional, Fábio? Daria para. Tipo, a racional entrando em ação antes da emocional? Dessa reação? Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente. Isso acontece, na verdade, né, Nani? Se a gente pensar bem, isso acontece do racional sobrepor o emocional, acontece muito mais do que o contrário, Sim, né? que é a história de Só- ferver o sangue, né? só que quando o contrário acontece, é muito mais importante, né? É muito mais danoso. E aí, imagina, tu 2 ou 3 vezes na semana que tu perde as estribeiras, certo? Certo. 99% da semana, o teu humano e o teu computador deram conta do recado. Teve super. Só que Sim. aquelas 3 vezes, ou aquelas 2 vezes, ou aquela uma vez por mês, sempre é muito ruim, né? Aquela uma vez que tu perde o controle sempre é muito ruim. Então, na verdade, é só tu condicionar um pouco mais, né? É o tentar minimizar cada vez menos, né? Claro. Automatizar cada vez mais. E nesse livro aqui, o Cury vem com uma explicação que eu não tinha visto nos outros livros dele, que é bem legal, que olha só, cara, a raiva, por exemplo, né, entre outras emoções negativas, são um atalho. Pensa só, é uma solução rápida, né? Quando tu se irrita, tu extravasou, tu já deu uma solução. Isso é um atalho, isso é o caminho mais fácil. Porque o caminho mais difícil é tu gerir a tua emoção, né? É tu Sim. fazer, antecipar o problema, ou quando o problema acontece, tu ter aquele instante de calma para respirar fundo e dar a É o volta shortcut, racionalmente. é o atalho, é o shortcut, é o curto-circuito, como se fosse. Exatamente, cara, exatamente. Então, isso é o atalho. Por quê? Claro, pensa no cérebro, né?
o, o reptiliano, né, que era como se chamava antigamente, depois o límbico e depois a parte cognitiva, certo? Quanto mais para o centro, mais automático é, menos desgaste de energia tem, entendeu? Sim. Quanto mais na periferia, mais complexa é a parada. Sim. E para tu domar inteligência emocional, a inteligência é emocional, mas a gente chama assim, mas na verdade ela é cognitiva. Sim. Entendeu? É o pensamento sobre a emoção. Então ela é cognitiva. Então, na verdade, não é que a emoção não acontece, é que o teu sistema cognitivo sobrepõe. Sim, mas isso consome energia. Sim. Tu tá gastando tempo, energia para organizar isso e conseguir sobrepor essa, entre aspas, essa parte racional sobre esse ímpeto da raiva ou da emoção extrema. Isso. Só que, repara só, se a gente fizer disso um hábito, o que vai acontecer é que isso vai... energia. Não, no início, claro, no início. É por isso que a gente nunca muda a vida inteira, por isso que aquela coisa do ano novo nunca funciona, porque a gente quer mudar a vida inteira numa semana, e aí tu não tem energia. Mas, no início, te consome energia para sobrepor aquela, para aprender sobre aquela emoção, digamos assim, né? Tu te antecipar. Quando aquilo virar um hábito, gasta menos energia, não? Aí vai gastar menos energia. Sim, adquirir o hábito, mas depois que virou hábito, aí já não está na tua parte cognitiva. Já é hábito, já está no computador, já é muito mais rápido. Tu chega, a vizinha fala, tu já nem liga. Já diz, tá, boa vizinha, obrigado, não sei o que, para lá. Aquilo nem te consumiu a energia do tipo, ai, que eu vou ter que aturar. Né? E essa é a parte maneira. E depois tem Mas isso é assim, ó. Tu não vai fazer isso quando tu tiver no meio da tempestade. Do furacão. Entendeu? Porque no meio da tempestade, tu tem só janelas killer à tua volta. Sim. E aí tu tá ferrado. Nada, só age. Isso é pra... Porra, passou um dia, essa semana eu tive uma irritação muito grande, daí depois no dia seguinte eu parei pra pensar e fui dizer assim, ó, na prática, o que é que aquilo significa? Por que aquilo me irritou? Me irritou porque eu dei significado. Fui tudo eu, entendeu? Fui tudo eu. Eu dei significado, por isso que aquilo me irritou. Quando eu percebi isso, passou na hora. Mas no momento do estresse, a gente não tem como. Por quê? Tu tá em modo defensivo. De quietude é o momento de repente, escrever ali. É o momento, entre aspas, de se autoconhecer. É o momento de falar, bom, eu sei que tem coisas que me incomodam durante o mês, ou no meu trabalho, ou na minha vida do cotidiano com as crianças, ou no meu âmbito familiar. O que é que me incomoda? Faz uma lista. Isso aqui, ó. Como é que eu posso antever e organizar isso aqui? Para que vai acontecer de novo, se repete. Como é que eu posso... eu tenho isso e isso de alternativa. E ali, naquele momento de tranquilidade, tu consegue mapear. Exato. No momento de tranquilidade, tu instala... É nesse momento que tu instala os programinhas no teu computador. Entendi. Entendeu? Beleza. Mas, é assim, tem os momentos em que a gente estoura, né? E aí, ou não precisa ser isso, não precisa necessariamente estar estourada, mas tu pode ter assim uma decisão para tomar, que não é um estouro, né? Mas tu não tá se sentindo legal. Entendeu? Tu tá frustrada, ou tu tá meio deprê, ou chateada. Tá muito animada e tá muito excited. Quando tu tá bem... Quando tu tá bem, é legal, porque é o seguinte, ó, super criativo, entendeu? Daí, quando tu tá bem, é legal para tirar um monte de nota, entendeu? Pai, se eu fizesse isso, pô, e se eu fizesse aquilo, blá, blá, blá. Mas também eu acho que não é muito bom para decidir, mas para ter as ideias é bom. Para depois quando tu tiver mais neutra... Teus planos, né? Anotar na planilha lá, no caderninho. Aí depois tu vai criticar, né?
assim, o que é que pode ser, o que é que não pode, daí tu vai olhar com mais critério, né? Uhum. Mas, beleza, tu não tá numa boa e tu tem que tomar uma decisão, né? Às vezes acontece. Então, tem aquele pronto-socorro, né? Como é que a emoção, ela tá dentro de um sistema também, que é o seguinte, ó, emoção, foco e fisiologia, Hum. certo? São três coisas que se auto-influenciam. E é bem fácil perceber. Se tu começar a ver um filme sobre o Holocausto, vai te afetar emocionalmente. Se Uhum. tu for ver um stand-up do Rick Gervais, vai te afetar emocionalmente, né? De formas diferentes. Se tu vê as notícias, vai te afetar emocionalmente. Se tu receber uma má notícia, vai te afetar emocionalmente. Então, o foco e a emoção estão ali negociando sempre. E a fisiologia também. Por quê? Quando tu fica triste, tua fisiologia vai expressar a tua tristeza. Quando tu fica puta da cara também, quando tu tá feliz, quando tu tá determinada, quando Tudo tudo, muda. Toda a parte de tudo muda. neurotransmissor também muda. É. Só que Não o só que, a parte corporal. que as pesquisas mostraram? Que não só o estado emocional altera a fisiologia, mas a fisiologia altera o estado emocional. Sim, é Entendeu? uma ida duas vias. Exato. Então, imagina, tu tem que tomar uma decisão e tu tá chateada. Para mim é muito difícil mudar o foco, né? Quando eu tô puto com alguma coisa, aquilo fica me remoendo. E às vezes até eu, porra, abro o livro, quando eu vejo, eu passei 10 páginas e eu não sei uma palavra que eu li porque estava moendo. Não consigo nem com música, nem com nada, nem com filme, nem com um programa de humor, aquilo fica me moendo. Mas a fisiologia a gente consegue mudar, entendeu? E se a gente imitar a fisiologia que a gente, do estado emocional que a gente gostaria de estar, o nosso cérebro interpreta peraí, que esse cara aí tá alegre. Peraí Vai que dar ele tá alegre. Eles até fizeram uma experiência para simular o sorriso com um lápis, assim, ó. Uhum. Eu li o E livro começa, da Amy Whittaker. e começa a liberar hormônios, né? E Sim, é muito incrível. neurotransmissores. Uhum. E altera os níveis de testosterona ao longo do tempo. Tanto o do sorriso, o lápis segurando 3 minutos, 2 ou 3 minutos, diariamente, manhã, tarde e noite, se não me engano. E as poses de empoderamento. De palma. Power poses, né? As power poses também é super importante. As power poses liberam um monte de testosterona, né? Braço afastado, peito erguido, cabeça erguida, Conexão com o chão. Aham. pé fixo no chão, pernas afastadas, né? Tomar espaço, né? É uma postura de Tá poder. desesperado, tá chorando, mas vai lá no corpo. Vai, porque daí que acontece? Nem que vá abrir uma brechinha, por exemplo, para o teu foco mudar. E daí o teu Uhum. foco muda, daí muda um bocadinho o estado emocional, aí a pose já não fica ridícula, porque daí tu Uhum. já não tá Aí tu começa sentindo que tá. mesmo, aí começa a melhorar a situação. Isso, daí é um sistema, as coisas se influenciam, né? Sim. E aí vai começar a melhorar, e aí tu vai poder, tu vai começar a fechar as janelas killer e abrir as janelas light, e tu vai começar a ter melhor discernimento, que pode até ser, né? Ah, olha, beleza, eu preciso decidir isso agora, agora, agora? Ah, não preciso. Então, talvez eu vou Deixa decidir eu ver aqui que amanhã. veio na cabeça agora um pedacinho daquele filme do. Acho que é Tim Robbins? Tom Robbins? Como é que é o nome daquele coach lá, trifamosão? Tony Robbins, Anthony Isso, Robbins. Tony Robbins. Ah. E daí, tu viu que antes das apresentações dele, ele pula numa cama elástica? É. Cara, isso é fantástico! Não, Pula ele na cama faz elástica, várias pô, coisas ele dá muito uma legais. vibe nele, dá um recoil ali, dá um. Cara, é muito legal aquilo. E ele Não, sabe, fisiologia pura. Ele tu vai lá, sabe? medita, ele vai lá, pula na cama elástica, e é Isso. sistemático.
E tu sabe como é que é? São os seminários dele, é 12 horas fechado na sala, sem sair. E quando a energia do pessoal começa a cair, porque começa a ficar cansado, ele mete um musicão e todo mundo pula e dança, os caras falam, leva comida porque tu vai comer lá no lugar. Entendeu? Aí o pessoal fica comendo barrinha de cereal lá, pulando, não sei o quê, e ele manipula a energia do pessoal assim. E a dele também. Ele chama isso de... Muito legal esse do Netflix, hein? Muito massa. Ele chama de Prime, né? Já perguntaram para ele, já vi numa entrevista aqui, que é aquele... Qual é a rotina dele matinal, daí ele pergunta pro cara se o cara tá familiarizado com Prime, né? Prime é essa rotina dele, ele salta, depois toma um banho frio, etc, etc. Aquele que ele entra dentro da piscina gelada. Exatamente, é. Então, cara, basicamente é isso. E é bem fácil da gente ver, né, Nani? Tu vai no supermercado chateada, a conta é uma. Tu vai no supermercado tranquila, a conta é outra, né? Ou até mesmo, como chocolate ou não como. Se tiver chateada, vai pender pro chocolate, né? Se estiver feliz, às vezes o chocolate é assim, né? Se a gente tá chateado, a gente come para se alegrar. Se a gente tá feliz, a gente come para comemorar. Segundo a minha nutricionista, ela diz assim, ó, que não é quando a gente está triste que a gente tem que meter o pé na jaca. A gente tem que meter o pé na jaca quando a gente está feliz. Porque daí Exatamente. todas as nossas enzimas estão a 1000 pelo Brasil. E daí sim, ó, na hora que quer comer uma feijoada, tomar cachaça, meter o pé na jaca, é no dia que tá, ó, super feliz. É para celebrar. Não no dia que tá mal. Porque o dia que tá mal é o dia de tomar um chazinho, uma sopa, ficar quietinho. E daí... depois até associa aquilo como é que se diz? Tipo o petting, né? Sim. Eu tô triste, então toma aqui, pobrezinho, né? Sim. Nani, nós temos 10 segundos. Gente, muito bom esse assunto, hein? Tomada de decisão, primeira fase da tomada de decisão. A gente falou de janela killer, como é que a gente faz? Tá atento para as tomadas de decisões quando tá muito triste, ou tá muito alegre, ou tá muito, né, transtornado. E como mais o quê? Resume aí. Falamos da janela killer e light, né? Light boa, killer negativa, que equivale ao chimp mode e o human mode. Que a gente pode fazer uma antecipação daquilo que vai nos chatear, a gente pode, posteriormente a uma chateação, rever a situação e se programar para uma próxima vez, né? Estar mais centrado e reagir de uma forma mais complexa, não atalhada, né? Não se largar nas emoções, não ser controlado pelas emoções. O que mais nós falamos? Nós falamos de foco, estado e fisiologia, que são 3 coisas que se interferem. E quando a gente não consegue mudar o estado, a gente vai tentar mudar o foco ou mudar a fisiologia. E aí a gente vai mudar o estado, né? Para não tomar decisões chateado, né? Porque as opções e o nosso sistema cognitivo fica obscuro, fica muito mais restrito, exatamente. Então, a primeira coisa para tomar decisões é estar no estado mental, né, no estado emocional correto. E é por isso que é tão importante falar das emoções e da gestão da emoção. Muito bom, adorei, muito obrigado. Quinta que vem, qual vai ser o assunto? Tu lembra aí? Quinta que vem vão ser as perguntas, que é a segunda etapa da nossa tomada de decisão. Tá bem, ótimo. Tá bom? Então tá, gente, muito obrigado por terem participado. Ângel, tudo bem? Gurias aí, todo mundo que tá de Porto Alegre, Curitiba, da França, Portugal, todo mundo nos assistindo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos junto aí. Beijo. Valeu. Beijo. Com Deus. Fábio, muito obrigado. Valeu, Nani. Beijão.